Tem uma diferença entre ir à igreja e ser igreja. A gente vem à missa porque a gente quer ser igreja, alimentados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, para sermos lá fora o que Jesus pediu: fermento na massa, sal e luz. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda. Irmão, venha. Irmã, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Mais uma vez, porque tá bonito. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem! Irmão, vem ajuda. Irmã, vem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Amados irmãos e irmãs, como já foi anunciado, hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo, e quando a igreja nos convida a celebrarmos juntos estes dois apóstolos conhecidos pelo seu trabalho missionário, pela sua entrega da própria vida pela salvação, anunciando Jesus Cristo, fazendo igreja, jogando a semente da palavra, a igreja quer que a gente tome consciência de que nós somos igreja. E como igreja, nós somos alicerçados, sustentados por essa verdade que hoje foi proclamado no Evangelho, na boca de Simão Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É Jesus, o bom Jesus, que nós tanto amamos, que sustenta a nossa história, que sustenta a nossa vida pessoal e comunitária. É o bom Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que sustenta a igreja na oração e na ação. Quando nós olhamos a vida de Pedro e Paulo, a gente percebe que Jesus tinha um jeito muito generoso de ver e de chamar as pessoas para fazerem parte do seu círculo de amizade, de serem também os seus colaboradores. É do mesmo modo que Jesus olhou com generosidade, misericórdia, compaixão para Pedro e Paulo, que Ele olha para mim todos os dias e olha também para você todos os dias. Jesus, como eu dizia ontem, Ele não fica olhando para a gente e dando muito realce às nossas fragilidades, aos nossos defeitos, como muitas das vezes a gente olha um para o outro. Nós, na nossa fraqueza, na nossa mesquinharia, e movidos por tantas paixões desordenadas, como ciúme, inveja e egoísmo, a gente tem uma péssima mania de olhar o outro e destacar logo o defeito da pessoa. Jesus não. Jesus nunca fez isso. E Ele não faz nem comigo e nem com você, para que a gente também possa aprender a olhar para as pessoas, a lidar com as pessoas de um outro modo. Ele chama Pedro, sabendo da fragilidade de Pedro, sabendo das suas limitações, mas Ele olhou e viu que lá no fundo de Pedro, no coração, havia algo bom, havia ali uma capacidade, segundo a graça de Deus, de uma conversão e de uma colaboração com a igreja. A mesma coisa foi com Paulo. Lembrando da vida de Paulo, todos nós sabemos que ele foi um assassino de cristãos. Mas Jesus não o condenou, não o descartou, pelo contrário, olhou para ele com amor, com compaixão, e naquela história bonita de um caminho que é lugar de travessia, Jesus toca o seu coração para fazer com que Paulo viva de verdade uma travessia. Todos nós somos chamados a fazer uma travessia com Jesus, da morte para a vida, do mal para o bem, do feio para o belo,
do injusto para o justo, da desonestidade para o que é honesto, do errado para o que é certo. E é assim que Jesus toca o nosso coração quando nós o invocamos. Quando nós invocamos o santo nome de Jesus, invocamos a presença do Espírito, Ele vem com essa força, com esse toque suave, capaz de nos fazer dar passos, capaz de nos fazer também fazer uma travessia. Quando você vem ao santuário do Senhor, o bom Jesus, vindo de tantos lugares distantes, Paraná, Rondônia e tantos outros lugares, tem que ser com essa motivação interior. Eu quero fazer uma travessia, muito mais importante do que essa longa travessia marcada em quilometragem de viagem, mas uma travessia interna, interior, que dá sentido à nossa vida. E tudo isso nós fazemos porque somos igreja, porque somos discípulos e discípulas do Mestre, o Senhor bom Jesus, que nos ensinou algo muito importante. Aliás, foi o tema central, principal da pregação, da vida e ação de Jesus, foi um reinado, reino de Deus, que não é um lugar, que não era um status político, mas é sim um novo modo de formarmos sociedade, comunidade, na fraternidade, pautados na virtude e nos valores de Jesus. Esse reino de Deus é missão da igreja que somos nós, darmos continuidade a ele, porque se nós olharmos a palavra de Deus, se nós vermos a vida de Jesus, tudo que Ele ensinou, e o mundo que nós hoje estamos aí sustentando, a gente percebe que está muito distante. Nós ainda não fizemos essa travessia. A travessia de um mundo marcado por violência, por medo, por fake news, por tristeza, por desigualdade social, por pobreza. No mundo chamado reinado de Deus, onde todos vivem como irmãos, onde todos compartilham os seus bens, promovem a divisão, promovem a igualdade social, promovem o respeito, a paz, um cuidado mútuo. Essa é uma travessia que nós ainda precisamos atravessar, deixar esse mundo que nós construímos e que nós sustentamos e que está cada vez mais insustentável, para abraçarmos de verdade a proposta de Jesus. O bom Jesus nos chama a vivermos um outro modo em comunidade, um outro modo em sociedade, um modo mais humano e por isso fraterno, que valoriza as pessoas, que defende as pessoas, que salva as pessoas. A igreja, que somos todos nós unidos, nós temos essa força. Nós vimos na primeira leitura, Pedro está então preso. E o que a igreja faz? A igreja unida e reunida reza. A oração da igreja, a oração da comunidade tem força, porque é oração comum, é oração em conjunto. E essa oração toca o coração de Deus, e nós vimos no desfecho da primeira leitura, que Pedro escapou, foi liberto dessa cadeia, nesse momento, pelos enviados de Deus, os anjos. Quando a igreja se une, se reúne para uma ação em comum, para o bem de todos, a igreja tem força. Meu irmão e minha irmã, a igreja cristã católica, sobretudo se nós nos unirmos aos outros cristãos, seja batista, presbiteriano, luterano, se as igrejas cristãs se unissem, meu Deus do céu, ninguém parava, ninguém segurava, nenhum corrupto iria parar a igreja de Jesus Cristo para transformar as realidades nesse reinado de Deus. Mas a igreja precisa então se unir.
Nós, como Igreja Católica, precisamos nos unir e tomar consciência de que nós somos fortes para amar. Isso é força. Fortes para partilhar, fortes para promover a paz. Isso é força, conforme os critérios de valores, critérios de virtudes do reino de Deus. Somos fortes para fazermos o que é certo na oração e na comunhão com Cristo. Só que o mundo ensina, e nós alimentamos isso, que ser forte é sobrepor ao outro. Que ser forte é acumular, é ter, comprar, acumular. O mundo ensina que ser forte é ser melhor do que o outro, é ser mais bonito do que o outro, é ser mais jovem do que o outro. Isso não condiz com os critérios do reino de Deus. É por isso que o padre está insistindo que na escola de Jesus, o mestre, nós aprendemos o que é verdadeiramente valor, o que é verdadeiramente virtude, mas nós precisamos fazer a nossa escolha, e a nossa escolha muitas das vezes tem que ser corajosa, audaciosa, e vai ser dizer um não às propostas do mundo, que está aí o tempo todo chegando, de modo muito sedutor, através da palma da mão, ali no celular, né? A televisão nem mais faz tanto impacto, porque as mídias de celular hoje estão dominando o ser humano, estão nos escravizando, né? Estão nos objetivando, nós estamos nos tornando objetos na mão de um celular, manipulados pelas ideologias do mundo. Jesus não manipula ninguém, Jesus ensina, Jesus dá liberdade, Jesus forma e convida, como fez com Pedro e Paulo. Pedro estava lá, pescando, sossegado, Jesus olhou: ei, vem comigo, o que eu tenho para te oferecer é melhor do que essa vida, vem comigo, segue-me. E ele levantou, não questionou e foi. Um outro exemplo tão bonito é de Mateus, que estava lá no seu gabinete, todo cercado com grades, e um centurião romano ali o protegendo. Jesus olhou para ele com um olhar profundo: ei, sai daí, não fica aí, vem comigo, porque comigo você vai ser feliz. Jesus olha para mim e olha para você todos os dias. Todos os dias. Ele olha com esse mesmo olhar de ternura, esse olhar profundo que vê em nós algo muito melhor do que a gente está acostumado a ser e a viver. E ele também fala: olha, vem comigo, deixa isso aí, larga isso aí que você está fazendo, sobretudo aquilo que a gente faz que é errado. E quantas coisas, meu irmão e minha irmã, nós fazemos que a gente sabe que é errado. Aí é momento da gente, ó, minha culpa, reconhecer e seguir esse chamado. Vem comigo, segue-me. E juntos com Jesus, como igreja, nós somos agentes transformadores do mundo. Jesus, com o seu Espírito, é um agente que transforma o nosso coração. E juntos, como igreja, nós passamos a ser agentes de transformação da sociedade. Que ao celebrarmos hoje São Pedro e São Paulo, nós possamos olhar a vida dos dois, colunas de sustentação dessa igreja, que tem como pedra fundamental a base Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e que nós possamos dar algum passo, a partir de hoje, de assumir que nós somos igreja. E ser igreja é diferente de ir à igreja. É possível ir à igreja e não ser igreja? Infelizmente sim. É possível rezar terço, ladainhas, novenas, e até a missa por obrigação, preocupado com a hora, escolher aquele horário assim: aí eu vou de manhã cedo só para ficar livre o dia todo, para eu fazer o que eu quiser, às vezes sem boa vontade, mas é como se a gente estivesse numa chuva, precisando tomar um banho de chuva, mas com uma capa de chuva e um guarda-chuva.
a gente não se molha. A gente não se molha. Ou como tomar um comprimido, que a gente precisa tomar, todo mundo tem um comprimido, e ao invés de tirar o comprimido da cartela, a gente engole a cartela. Não vai fazer efeito nenhum. Por isso, tem uma diferença entre ir à igreja e ser igreja. A gente vem à missa porque a gente quer ser igreja, alimentados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, para sermos lá fora o que Jesus pediu: fermento na massa, sal e luz. Que a palavra de Deus e a Eucaristia que hoje a gente vai receber nos faça esse alimento, transformação para a vida lá no mundo. Que assim seja. Amém.